O tempo estimado de oxigênio restante no submarino que desapareceu no Oceano Atlântico no último domingo se encerrou por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira. A estimativa tinha sido apresentada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. O submarino Titan da empresa OceanGate desapareceu no domingo com 5 passageiros durante uma missão que tinha como objetivo levar turistas até o local onde estão os restos do famoso navio Titanic. Desde então, equipes de resgate do Canadá e dos Estados Unidos, com o auxílio de embarcações francesas, fizeram buscas pelo Titan. A previsão de tempo restante de oxigênio levou em conta uma série de cálculos, como o horário em que o submersível iniciou a viagem. Porém, existem ainda variáveis, como, por exemplo, a quantidade de oxigênio que cada passageiro estava consumindo. O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira abrir um processo administrativo contra a juíza que tentou impedir que uma criança de 11 anos abortasse com 22 semanas de gestação. O caso aconteceu no início de 2022 em Santa Catarina, causando comoção nacional. Na audiência, a juíza Joana Ribeiro Zimmer sugeriu que a menina seguisse com a gestação por mais 1 ou 2 semanas para que a criança nascesse e fosse levada para a adoção. Zimmer fez diversos questionamentos para a menina, como se ela queria ver o bebê nascer, se tinha expectativas, se chegou a escolher o nome, entre outros. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, conselheiro do CNJ, há indícios de que a juíza agiu para impedir o aborto por questões religiosas. Os demais conselheiros tiveram o mesmo entendimento e, por unanimidade, resolveram abrir a investigação contra a juíza. Nesta quarta-feira, o plenário do Senado Federal aprovou a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Foram 58 votos a 18 que confirmaram a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado havia aprovado o nome do ex-advogado de Lula para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Por lá, foram 21 votos a favor e 5 contrários. Zanin entra para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril, após 17 anos como ministro do STF. A indicação de Lula foi mais aceita no Senado do que a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a nomeação de André Mendonça. O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou as acusações que recebe por supostamente ter tentado dar um golpe com os atos do 8 de janeiro. O ex-chefe do executivo disse que alguns ministros tentam colocar a culpa nele. Bolsonaro afirmou que jamais tentou dar um golpe de Estado. Ele declarou que teve 4 anos para fazer isso, mas não fez. Além disso, Bolsonaro disse que não se tenta dar golpe sem arma nenhuma num domingo fora do país. Bolsonaro começará a ser julgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político. A análise tem como base uma reunião de Bolsonaro em 2022 com embaixadores, na qual ele colocou em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. A ação é de autoria do PDT e pode tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. O presidente Lula criticou mais uma vez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula disse nesta quinta-feira que a decisão do Copom de manter a taxa de juros, a Selic, em 13,75% é irracional. O petista disse ainda que não é o governo que está brigando com o Banco Central, mas sim a sociedade brasileira. As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa na Itália, onde Lula está. O presidente ainda afirmou que o Senado Federal deve cobrar Campos Neto para que ele cumpra determinações da legislação, como geração de empregos, inflação e crescimento econômico.